Graças a paz a todos. Eu gostaria de pedir licença a você durante essa sexta-feira para que nós não tratássemos do assunto que estamos na sequência, os estudos a respeito dos personagens ao redor da cruz, mas que nessa sexta-feira nós tratássemos mais diretamente a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Obviamente, todos os estudos que nós trazemos envolvem Jesus, mas dessa maneira, dessa vez, nós gostaríamos de tratar de forma mais direta. Por isso eu quero incentivar você, que independente de nós se estamos seguindo a sequência ou não, que você permaneça conosco. Esse estudo trata da pessoa central do cristianismo, fala especificamente de Cristo e daquilo que Ele fez por nós. Então, que Deus possa te abençoar e enriquecer a sua vida, assim como Ele tem feito comigo, através dessas palavras. Bem, inicialmente eu gostaria de falar a respeito de um período interessante na minha vida. Quando criança, eu estudei numa escola de freiras, numa escola cristã, e é interessante que em dado momento os professores ou diretores, por alguma razão, resolveram substituir o coelhinho da Páscoa, o ovinho de chocolate que eles nos entregavam, por pão e vinho. Quando isso aconteceu, quando criança, eu realmente fiquei muito chateado. E aconteceu isso porque na minha mente infantil eu estava mais preocupado com o sabor do chocolate ou até com a beleza daquilo que eu recebia do que com o verdadeiro significado, com o verdadeiro sentido da Páscoa. Como criança, com uma mente limitada e que concentra-se mais naquilo que é visual, mais naquilo que você consegue entender de cara, de pronto, eu então estava limitado por essas condições naturais da infância. Infelizmente, esse tempo que eu vivi como criança parece que se estendeu de certa forma na vida das pessoas. Hoje em dia nós vemos as pessoas agirem como crianças o tempo todo. Não mais está esse tipo de abordagem, esse tipo de visão infantil está apenas direcionado ao tempo da infância. Parece que em nossos dias a superficialidade daquilo que vemos na vida alcançou a vida dos adultos. O que eu estou dizendo com isso é que hoje somos adultos infantilizados, que temos os mesmos hábitos das crianças de não gostarmos ou não querermos que certas coisas mudem em nossa vida. E o grande problema disso é que nós estamos fazendo isso sem pararmos para pensar no aprofundamento, sem pararmos para aprender a lição que realmente é necessária dentro dessa situação. Mas ao que parece, em nossos dias, a infantilidade tem se estendido. E aí, pessoas que já deveriam ter desenvolvido a consciência de conseguir enxergar as coisas de forma mais profundas, de conseguir enxergar o verdadeiro sentido das coisas, não conseguem pensar mais do que a casca de um ovo, mais do que a superfície. Estamos formando ou construindo uma geração de pessoas que estão acostumadas ao superficial, mais do que isso, a pensarem nas coisas com tanta superficialidade, que não conseguem raciocinar ou não têm interesse nenhum em conhecer além daquilo que foi exposto. Pessoas que querem simplesmente receberem uma informação pronta, que não querem procurar, conhecer, pesquisar, que não querem entender. Falo desse momento por uma questão específica. Nós estamos vendo uma pandemia tomando conta do mundo. Nós estamos vendo a situação de tantas pessoas sendo afetadas. Mas será que temos pensado a respeito disso com profundidade? Será que isso tem realmente movido o nosso coração e a nossa mente a ponto de nós procurarmos sondar em nossos corações, investigar em nossas vidas, olhar em torno de nós e ver aquilo que realmente está acontecendo? Será que temos tido a capacidade de pensar naquilo que realmente importa? Naquilo que realmente faz diferença em nossas vidas?
Ou será que estamos mais preocupados com coisas superficiais ou até com brincadeiras? É aqui que eu gostaria de começar o nosso estudo, para que você e eu pudéssemos fazer uma breve comparação entre a gravidade daquilo que nós temos vivido e a gravidade daquilo que nós já há muito tempo vivemos. O coronavírus é uma situação que a sociedade quase nunca enfrentou. Uma pandemia de tal maneira que se alastra. Então, quando nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta, percebemos a fragilidade de cada um de nós, do quanto nós podemos nos contaminar facilmente. Há uma doença muito maior em nossos corações que, por vezes, é ignorado. As pessoas hoje estão em busca de uma cura para uma doença que talvez não seja tão agressiva, talvez não seja tão complexa quanto a doença do pecado. Certamente a pandemia, com todas as suas dificuldades e com a morte de tantas pessoas que nós amamos, não é nada fácil, mas não dá para comparar com a extensão do grande mal que é o pecado em nossas vidas. Não dá para comparar com o grande mal que o pecado trouxe a nós. Com isso eu quero que você pense comigo. Como nós estamos lidando com o verdadeiro problema? Como nós temos lidado com a verdadeira doença? Como eu disse, todos estão em busca de uma solução para o problema da pandemia. Todos estão atrás de um remédio, todos querem uma solução. As pessoas se desesperam, as pessoas acreditam em tudo que se diz na busca de uma solução. É interessante como nós ignoramos o pecado e, por isso, ignoramos também a solução para ele. Quase nunca nós vemos as pessoas terem o mesmo desejo intenso, o mesmo desespero por Jesus. Talvez porque elas não entendam a seriedade do pecado. Talvez porque elas não entendam o que de fato representa Jesus em nossa vida. Talvez porque elas não tenham noção do risco que elas correm, do perigo em que elas vivem. A televisão faz bem o seu papel em divulgar, em às vezes até superdimensionar o mal de um vírus, de uma pandemia, de um problema. Será que nós temos noção a respeito do verdadeiro problema da alma humana? Será que nós temos entendido de fato o que significa o pecado? Eu posso te garantir que ele é infinitamente maior. É um problema infinitamente maior do que o coronavírus. E acredite, é assim que nós temos vivido. Fazemos brincadeira com a nossa dor, não queremos aprofundar a dor em nosso coração, nem queremos pensar sobre ela. Tudo que nós fazemos é para nos distrair, para tirar a nossa mente de pensar profundamente a respeito do que estamos realmente fazendo, das consequências daquilo que estamos decidindo, escolhendo. Não queremos pensar sobre o pecado. Não queremos pensar sobre o que ele é, sobre o que ele causa em nós, sobre as consequências que ele trará sobre a eternidade. Na verdade, nem queremos pensar sobre a eternidade. Essa é a nossa geração. A geração que prefere brincar com as coisas. A geração que prefere viver no faz de conta, viver no eterno hoje, brincando com coisa séria. Temos visto toda a pandemia que tem assolado a humanidade. Mesmo assim, percebemos que o desespero das pessoas é superficial. A busca das pessoas é superficial. Se isso é verdade a respeito de uma doença que elas estão ouvindo na televisão o tempo inteiro sobre ela, se isso é verdade a respeito daquilo que elas têm sido massivamente ensinadas, como será em relação ao pecado? Elas fogem das igrejas, dos cultos, elas não querem falar sobre isso. E quando elas estão
evento cristão, quando elas ouvem a respeito de pecado em determinadas igrejas, porque infelizmente muitas igrejas nem tratam mais sobre esse assunto, elas imediatamente, ao saírem de dentro do prédio da igreja, elas vão pensar no que comer, elas vão pensar no que fazer, como dão continuidade à vida, sem parar para meditar a respeito destas coisas. Nós temos tido um tempo de parar, mas certamente não temos tido tempo para pensar. Estamos tentando ocupar as nossas mentes, tentando trazer outras coisas para dentro da nossa vida que nos ocupe o tempo. Nós não somos o típico povo, a típica geração que vai escrutinar o coração, vai pensar sobre isso, sobre ele, vai procurar dentro do coração coisas para se tornar melhor. Não. Também não iremos aprofundar o pensamento a respeito das nossas decisões, nossos atos, nossas escolhas. Não queremos saber sobre coisas profundas como o pecado. E talvez por causa disso, temos sim fugido da responsabilidade de assumir que temos valorizado pouco a solução do pecado. Todos nós sabemos que Cristo morreu por nós, trazendo a solução para os nossos pecados. Mas quando pouco valorizamos o problema, certamente pouco valorizaremos a solução. Em Isaías 59:2, nós vemos escrito que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Será que você realmente se preocupa com isso? Será que estar separado de Deus te incomoda? Se você de fato se incomoda com isso, certamente você se incomoda com o pecado. Se para você estar próximo a Deus faz diferença, então certamente você já percebeu que precisa pensar profundamente a respeito do pecado. Que você não pode simplesmente tratar isso de forma leve, ignorar como se fosse algo qualquer. Não importa que tipo de pecado nós cometemos. Há aquele pecado original que nós carregamos dentro do nosso coração e que nem sempre tem a ver com os nossos atos. Não é pelo que você fez ou não fez de errado, mas pelo pecado da rebeldia que carregamos em nosso coração. Em Romanos 3:23, tratando mais especificamente a respeito desse pecado original, a Bíblia nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você tem noção do que isso significa? Nós somos carentes da glória de Deus. Somos carentes do contato com Cristo, da manifestação de Deus, da manifestação plena de Deus. Nós somos carentes de estarmos juntos ao Senhor, de desfrutarmos daquilo que há nele, da sua beleza, da sua glória. É a respeito disso que Paulo está tratando em Romanos 3:23. Está falando da separação que há entre nós e Deus. E qual a causa dessa separação? O que é essa separação? O pecado. Em Romanos 6:23, a Bíblia nos ensina de que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Talvez você esteja mais preocupado com a consequência do coronavírus, em morrer de coronavírus, justamente porque isso se trata de questões emergenciais, imediatistas, coisas que você está conseguindo enxergar e ver agora. A palavra de Deus é mais segura, é mais firme do que tudo isso. Certamente, quando ele diz em sua palavra que o salário do pecado é a morte, não significa que nesse momento, que no momento em que você peca, você morre. Então não está falando da rapidez com que o pecado aplica a sua pena, mas da certeza da aplicação da pena, de que certamente nós morreremos. E é exatamente isso que Deus diz para Adão lá quando Adão então come do fruto. Ele não diz,
imediatamente morrereis, mas certamente morrereis. Nós, com nossa mente imediatista, pensamos que conseguiremos escapar dessa sentença. Mas não. O salário do pecado é a morte e essa é a punição. E todos nós sofreremos, todos nós passaremos por ela, justamente porque foi assim que Deus disse. E Ele é fiel para cumprir tudo o que diz. Será que a partir de agora você consegue se preocupar um pouco mais a respeito da situação do seu pecado? Será que a partir de agora você vai conseguir pensar melhor sobre ele? Talvez, a partir desse momento, você comece a perceber a seriedade daquilo que você faz. Como eu já disse, nós temos um pecado que carregamos no nosso coração, o pecado original que nos trouxe a rebelião original e que certamente carregamos em nossa vida. Mas à medida que vivemos, os nossos pecados começam a se acumular em nossas vidas. Nas nossas desobediências, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, muitas vezes contrariamos a vontade de Deus. Contrariamos, às vezes, a nossa própria consciência, cientes de que estamos errando e mesmo assim pecamos. Talvez você esteja caminhando dessa maneira já há bastante tempo, sem se preocupar. Talvez você esteja pensando que isso, porque não lhe trouxe consequências imediatas, também nunca irá te alcançar, que essa consequência você nunca chegará a pagar pelos pecados que cometeu. Esse é um erro grave, porque isso afronta a fidelidade de Deus. É como se você está duvidando de que Deus cumpra o que disse. Você está deixando claro que Deus não é verdadeiro. Se entendermos a profundidade disto, certamente entenderemos melhor a grandiosidade do presente que é Cristo. A salvação veio através de Jesus, mas só vou conseguir entender o grande valor que Jesus tem para mim, o valor do remédio, quando eu entender a seriedade da doença. Por isso, o primeiro ponto, a primeira parte de tudo que nós precisamos entender é a gravidade do pecado, para que então possamos compreender o valor de Jesus. Numa sexta-feira como essa, Jesus morreu. Ele, a solução para o teu verdadeiro problema. Ele, a solução para o problema da nossa alma. Ele, a solução para o nosso problema com Deus. Todos os problemas dessa terra passam, porque esta terra passará. Mas todos os problemas que temos em relação a Deus são eternos, porque Deus é eterno. Jesus é a solução para o grande problema. Jesus é a solução da nossa eternidade. Ele nos deu salvação eterna. Numa sexta como esta, o presente de Deus estava morrendo para nos dar a vida. A vida que eu e você desprezamos, a vida que eu e você rejeitamos. Jesus assumiu o nosso lugar, viveu a nossa vida. A vida que eu e você deveríamos viver. A vida de renúncia que precisávamos viver. A vida de obediência que precisávamos viver. A vida de entrega que precisávamos viver. Jesus viveu em nosso lugar. E Ele nos deu essa vida. É importante que você entenda o valor de Jesus. É importante que você entenda o tamanho da graça que recebemos da parte de Deus ao enviar o seu Filho. Você pode imaginar o que deve ter sido para o Pai entregar o Filho para morrer por pecadores? Talvez, se você for pai, você possa de alguma forma imaginar. Temos filhos que certamente nos decepcionam, nos entristecem, ainda assim nós jamais o entregaríamos. Pelo menos não voluntariamente, acredito. Mas Deus entregou o seu Filho Santo para morrer por pecadores como eu e você. Ainda em Romanos, capítulo 5, a partir do verso 8, diz o seguinte: Mas Deus prova o seu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É isto.
Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. E em 1 João 3:5, falando a respeito de Jesus, o texto diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Muitos pensam que Jesus veio a este mundo em busca de paz, em busca de bondade. Não, muito pelo contrário. Jesus veio para este mundo para trazer paz e bondade, para ser a própria paz, para ser a justiça que as pessoas precisam e não têm. E é por isso que Romanos 4, verso 5 diz o seguinte: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Você tem noção do que isso significa? Você tem noção do que é um Deus santo justificar homens ímpios? É exatamente isto o presente de Deus, através de Jesus. Jesus é o nosso maior presente. Jesus é o próprio Evangelho. Jesus é a solução do nosso maior problema. Jesus é o remédio para a nossa doença. Falar da Páscoa não é falar de coelho, não é falar de ovo, não é falar de um dia qualquer. Falar da Páscoa é relembrar o sacrifício de alguém que deu a sua própria vida para nos ter junto a Ele. Falar da Páscoa é falar do presente de Deus, de todo o trabalho de Deus, de toda a dedicação do Senhor em enviar o seu Filho para que fôssemos salvos por Ele. Quando nós pensamos em Jesus, nós não podemos pensar em um simples homem morrendo numa cruz. Nós precisamos entender que Ele é Deus. Ele é Deus salvando o homem. Esta é a realidade da mensagem. Esta é a verdade que está diante de nós. Mas por que Jesus precisou vir? Por que então devemos considerá-lo nosso Salvador, nosso grande presente? Se nós nunca tivéssemos desobedecido, sido rebeldes, rompido, quebrado a lei de Deus, nós não precisaríamos de um justificador. Somos justificados justamente disto, da rebelião, de termos quebrado a lei de Deus. É por isso que Jesus é tão necessário, é por isso que Jesus é tão importante. Não há como ter paz com Deus, não há como resolver esse problema sem Cristo. Nós não apenas erramos quando assumimos este mal em Adão, nós continuamos a confirmar o mal de Adão todos os dias, justamente com os nossos atos. Não é apenas o pecado original o nosso problema, mas o pecado que dia após dia cometemos. Se nunca tivéssemos pecado, não precisaríamos ser justificados. Mas uma vez que pecamos, e esta é uma realidade que nenhum de nós pode fugir, e que como manifestação desta verdade, todos nós morremos. Se você não morre, então certamente não é pecador. Mas se você morre, pode ter certeza que peca. Por esta razão, Jesus é a solução. É a solução de vida eterna. É a solução de salvação da condição humana de pecador. Daí você começa a perceber, a entender o nosso grande dilema, o nosso grande problema. O maior problema do ser humano não é o coronavírus. Não é uma doença que pode afetar o teu corpo, tirar a tua vida aqui nesta terra. O grande dilema da nossa vida é o pecado, que fere a Deus e que fere-nos eternamente, que pode retirar de mim e de você muito mais, mas muito mais do que apenas a vida nesta terra. Perdemos a comunhão com Deus, perdemos o contato permanente com o Senhor durante toda a eternidade. A nossa rebeldia, a nossa rebelião mostra o quanto nos posicionamos contra Ele. E somente através de Jesus, o seu Filho, que viveu uma vida de obediência para assumir o nosso lugar, nós então podemos ter paz com Deus. Romanos 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Já em Romanos 8, versos 1 e 2, nós lemos: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você consegue entender agora? Você está livre. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele te livrou da lei do pecado e da morte. Será que agora podemos compreender melhor o valor que Jesus tem em nossa vida? Será que agora você valoriza a Jesus mais do que um remédio para uma pandemia ou para um problema de doença? Será que Jesus é melhor do que o remédio para a tua doença, porque Ele é o melhor remédio para a maior doença? É exatamente isso que o Evangelho anuncia. É exatamente esta a mensagem da cruz. É exatamente essa a mensagem que ouvimos em nossos dias e que sabemos ser real. Jesus morreu por nós, viveu a nossa vida e pagou a nossa dívida, assumiu o nosso lugar. Agora, eu e você podemos, pela fé, depositando a nossa fé em Jesus, receber a vida que Ele conquistou para nós. Essa é a mensagem magnífica do Evangelho. Essa é a mensagem de esperança que nós não podemos conter para nós mesmos. Como se, de repente, eu tivesse descoberto a solução para todo esse problema e mantesse apenas para mim mesmo. Eu não posso fazer isto. À medida que nós anunciamos o Evangelho, estamos anunciando as boas novas, estamos anunciando esse grande problema e a grande solução que Deus nos trouxe. Todas as vezes que anunciamos a Jesus, falamos da solução que foi providenciada por Deus e nós não podemos nos calar. Jesus é a solução da nossa vida. Jesus venceu o maior dos nossos problemas, a maior de todas as doenças. Que esta mensagem alcance o teu coração, te traga salvação. O Evangelho não é para ser pregado apenas para aqueles que nunca ouviram. O Evangelho deve ser pregado para nós todos os dias. Todos os dias eu preciso lembrar que não são pelos meus méritos, não é por aquilo que eu faço, mesmo como um religioso ou como alguém que está à frente de alguma igreja. Não é por aquilo que faço pelas pessoas, pela bondade, pelo que os atos de justiça. Não. Tudo que eu faço é por gratidão a Jesus. Nunca para merecer o céu. Jesus já conquistou o céu para todo aquele que nele crê. Eu não preciso pagar de novo pelo que ele já fez. O que eu preciso fazer é confiar nele. Todos os meus atos de bondade a partir daí, tudo aquilo que eu vier a fazer e que glorifique ao nome do Senhor a partir daí, é apenas manifestação da minha gratidão pelo que Ele já fez por mim, e não uma tentativa de pagá-lo. Jesus me deu a salvação como um presente, como uma graça. O próprio apóstolo Paulo diz que se nós então começarmos a barganhar com Deus nesse sentido de trocar, de devolver, de tentar pagar, então já não é mais graça. Já não é mais um presente. Se estamos pagando, então há uma troca de valores. E não é isso que Deus fez conosco. Ele nos deu a salvação em Cristo para todo aquele que crê. E o resto, todo o resto, são apenas boas obras de gratidão. E nunca para merecer o céu. Que essas lições estejam vivas em nosso coração. Deus os abençoe.